Essas reuniões especiais que fazemos uma vez por ano aqui no hotel são reuniões especiais para cristãos, para crentes, para aqueles que já têm o Senhor Jesus como Salvador. De modo que aqueles que estão aqui essa noite como convidados, quero chamar bem a atenção. Essa é uma grande oportunidade de você, estando aqui essa noite, de ouvir esse Evangelho e conhecer o Salvador. No 4, versículo 12 fala: prepara-te para te encontrares com teu Deus. E eu vejo aqui nessa sala, nessa noite, crianças, muitas crianças, filhos dos irmãos. Eu quero que vocês, crianças, prestem atenção, porque o fato de vocês serem filhos de crentes não dão a vocês a salvação. Vocês, como crianças, também têm que se reconhecer pecador diante de Deus e aceitar a Cristo como Salvador. Vejo aqui parentes de irmãos, vejo aqui jovens que estão aqui acompanhando noivas ou noivos. Aproveite essa oportunidade que temos essa noite aqui. Eu tenho sempre falado que uma reunião como essa, eu tenho como o encontro mais importante que uma pessoa pode ter em toda a sua vida. Mais importante. Se alguém aqui um dia vai ter uma reunião do primeiro emprego, é importante? É, mas essa aqui é a mais importante. Se alguém aqui vai ter uma reunião com um médico para saber um veredito, é importante? É, mas essa aqui eu tenho certeza, é mais importante. E se alguém aqui falasse para mim, Caritá, eu vou ter um encontro amanhã com o prefeito Silvio Félix, na prefeitura. Você ainda afirma que essa reunião aqui é mais importante que o meu encontro lá com o prefeito? E eu falo, tá bom. E se fosse com o José Serra, lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o governador? Você assegura ainda que é mais importante? Asseguro, esse encontro aqui dessa noite é mais importante. Agora eu vou pegar você então, Caritá. E se fosse com o Lula no Palácio do Planalto? Privilégio que poucas pessoas têm, de estar cara a cara com o presidente. Ainda assim eu falo para vocês, esse encontro dessa noite é o mais importante de toda a sua vida. Parece uma coisa simples, né? E é simples. Um hotel, as pessoas sentadas, estamos aqui reunidos o dia todo, desde ontem à noite. Mas essa reunião, esse encontro é o mais importante. Por duas razões. Primeiro, do que trata? Do que esse encontro trata? E segundo, com quem você, meu amigo convidado, crianças, jovens, que ainda não têm a Jesus como Salvador, com quem vocês vão falar? Com quem vocês vão tratar essa noite? Aproveite. Eu creio que todo mundo, todos aqui nessa sala têm um exemplar da Bíblia à mão. Talvez nunca mais você tenha a chance de ter a Bíblia aberta em sua mão. Você está sendo muito dramático, Caritá. Não, é a vida. Se alguém for lá agora no velório municipal, tem certeza, deve ter lá 1 ou 2 ou 3 corpos sendo velados. Pessoas que essa manhã de sábado acordaram, tomaram a primeira refeição e já não estão mais nesse mundo. Partiram. E partindo, não terão mais chance alguma de mudar a posição em que estavam. Se salvos, aleluia, bênção. Mas se não creram, e era hoje de manhã, estavam vivos, e agora estão lá. São corpos sendo velados. Essa é a grande oportunidade que nós temos. É um ambiente alegre, festivo. Eu estava com os irmãos orando agora, sorrimos antes, sorrimos depois.
Então, estamos encontrando pessoas que não vemos há algum tempo. Maravilha. Mas, nesse momento agora, eu peço a você, especial atenção. Tenha a Bíblia em sua mão. Abra e vamos ler juntos. Salmo 119, 60 fala que a sua palavra é verdade desde o princípio. A sua palavra é verdade desde o princípio. Não tem outro livro em que podemos abrir. Só a Bíblia. Só a palavra de Deus. Essa contém a verdade. O que Deus quer nos mostrar. Então o encontro dessa noite não é entre você, convidado, e eu aqui, que quase nem apareço aqui atrás do púlpito, né? Tão pequeno. Não é entre você e eu. Esse é um equívoco. O encontro dessa noite é importante porque é entre você e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. E o Espírito Santo de Deus que habita nesse mundo agora. O Senhor Jesus foi embora, mas o Espírito Santo está aqui no mundo. Ele pode tocar em você essa noite. Pode abrir seu coração e revelar para você quem você é realmente e quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero aproveitar, vou fazer a ponte aqui. Já que é um encontro, duas pessoas, Deus e você, meu amigo convidado. Inclusive as crianças, muito importante. Deus e você, convidado. Deus, a palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, permita-me falar rapidamente. Deus é criador. Se lemos nos primeiros capítulos, no capítulo 1, veremos que Deus criou todas as coisas, mares, as montanhas, os rios, os animais, criou o homem, criou a mulher, soprou na narina do homem o sopro da vida, abriu o lado do homem e dali fez a mulher. Deus Criador. E permita-me mostrar mais uma faceta, mais uma parte de Deus, que é importantíssimo. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, fala assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Esse é o Deus com quem você tem encontro essa noite. Muito mais importante que falar com o prefeito, que o governador, seja lá quem for. Mesmo porque esses homens estão no cargo por no máximo 8 anos. Depois disso, são pessoas comuns, iguais às outras. Tu és tão puro que não podes ver o mal. Deus, 3 vezes santo, se revela na sua palavra e quer falar com você, ter um encontro com você. E agora, se você me permitir, vou falar quem é você para ele. Posso te apresentar a ele? Ei, espera lá. Você não sabe nem quem eu sou. De vez em quando você me vê na reunião ou pela cidade, mas você não me conhece. Como é que você, Carita, vai apresentar a mim para Deus? Você não sabe nem meu nome. É possível que eu não saiba o nome de todos. Mas uma coisa eu falo, com total segurança: eu conheço você e posso te apresentar a Deus essa noite. Modo de falar, né? Apresentar. Porque você e eu e todos aqui viemos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Adão e Eva. Eu conheço você porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem você é. E de um Adão e de uma Eva, após a queda. Aí que está o X da questão. Adão e Eva após a queda. Porque Deus criou o homem, Adão, depois Eva, colocou-os no jardim para cuidar do jardim, do Éden. Eles podiam comer de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para eles: o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Nunca se esqueça de uma coisa, amigos, convidados, parentes, irmãos. A palavra de Deus nunca falta. Pode parecer que ela falta, mas é um pouco tardia, mas ela é cumprida. Deus cumpre todas as suas promessas, tanto para juízo, como para graça e para bênção.
Deus falou, o dia que dela comerdes, morrerás. E Eva primeiro, sendo enganada, comeu. E depois deu ao seu marido. Adão e Eva, que eram abençoados por Deus, que tinham comunhão com Deus, agora já estão fora da comunhão, estão longe, isolados de Deus, porque Deus é puro, que não pode ver o mal. E ali tinha pecado já. Adão e Eva caíram, os dois, e são colocados fora. E agora Adão e Eva morrem. E se nós abrirmos em Gênesis, veremos que um dia Adão e Eva morreram. A palavra de Deus, ele cumpre. Morreram. E sabe de onde nós viemos? Adão e Eva. Pode a ciência querer negar com suas teorias? É matemática. Se voltarmos, chegaremos em Adão e Eva. Então você, meu amigo, convidado, criança, jovem, adulto, estou te apresentando a Deus. Qual é o seu nome? Vamos dizer José da Silva? Tudo bem, vou te apresentar. Você é José da Silva. E vou colocar no final, me permita, pecador. E digo mais, com juízo sobre sua cabeça e caminhando para um lugar terrível. Primeiro chamado inferno e depois lago de fogo. Assim como o pecado entrou nesse mundo por um homem, o pecado passou a todos. Todos. E com o pecado veio a morte. Por isso que todos pecaram. Romanos fala isso. Todos pecaram. Se alguém aqui, até hoje, até esse dia, não tinha noção que é pecador diante de Deus, a palavra de Deus fala em Romanos. É pecador. E tem o juízo que Deus falou, morte. Que importante é termos esse tempo essa noite, porque está tratando de um tempo chamado eternidade. E eu pergunto agora para cada um aí, você já tinha pensado onde é que você vai passar a eternidade? Que quer queira, quer não queira, você vai entrar na eternidade. É questão de tempo, mais dia menos dia, 1 mês, 2 meses, tomara que demore mais, que viva bem, bastante tempo, mas não adianta, um dia a palavra de Deus é cumprida. Pecou, morte, vai morrer. Você já pensou nisso? Onde é que você vai passar a eternidade? E só tem duas condições, 2 situações na eternidade, que nós vamos falar aqui daqui a pouco. 2. Você já pensou nisso? Ou você acha que morreu, acabou? Ou você acha que esse é um problema que eu sou muito jovem agora, estou na faculdade, estou pensando já em me formar, isso não é para mim agora. Mais para frente eu penso. É assunto para hoje, para agora. Hoje é o dia da salvação, Deus fala. Não perca essa oportunidade. Então, desculpa de te apresentar dessa maneira, mas Maria da Silva, pecadora. Puxa vida, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Tudo bem, vou te apresentar então. Maria da Silva, que nunca matou, que nunca roubou, pecadora. E com juízo sobre a cabeça e caminhando a passos largos, com os olhos fechados, para o lago de fogo. Que bom que você nunca matou, que bom que você nunca roubou. Ah, mas eu sou José da Silva e vou falar para você, viu? Tenho uma vida exemplar, modéstia à parte, minha vida exemplar. Ajudo os pobres, dou esmolas, sou um cidadão exemplar. Também nunca matei, nunca roubei. Ótimo. Graças a Deus que você nunca teve uma falha tão grave como essa. Mas da mesma maneira, José da Silva, que nunca matou, que nunca roubou, que dá esmola, que faz caridade, pecador. Porque nada que o homem faça com suas mãos pode pagar pecado. Nada. Nada, nada, nada. A única solução é você depositar hoje a sua fé em Cristo Jesus. Tenho certeza que todos aqui, mas todos, até o menorzinho aqui, já ouviu falar da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, tenho certeza. E talvez você não tenha pensado por que ele chegou àquela cruz.
Ah, é um fato histórico, eu já li, já ouvi, até já vi. Mas pare para pensar por que ele foi àquela cruz. Sendo ele puro, inocente, incontaminado, incontaminável, não tinha nada com o mal, nunca, jamais poderia ter nada. O governador romano Pôncio Pilatos, por 3 vezes, falou clara e fortemente: não vejo nesse homem crime algum. Não tinha nada que o fizesse ir àquela cruz, mas ele foi lá. Então a situação é essa, meu amigo, crianças, jovens, adultos. Deus 3 vezes santo e você, pecador, caminhando com juízo sobre a cabeça para um lugar chamado Lago de Fogo. Tem chance? Tem chance. Hoje é a chance. Tem jeito? Tem jeito. Crendo no Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, acho que foi em 79, o chamado encontro do século. O mundo parou para ver esse encontro. Árabes e judeus não se dão até hoje, nunca se deram. Eu me lembro que o então presidente americano Jimmy Carter promoveu um encontro entre o presidente do Egito, Anwar Sadat, e o premier de Israel, Menachem Begin, e levou os dois para Camp David, nos Estados Unidos, um encontro que selaria a paz, a tão sonhada e desejada paz. E toda a mídia foi, focalizou, e estavam lá o Carter no meio, e o Sadat e o Menachem Begin do lado, e aí eles conversaram e sorriram, e prometeram que nunca mais iam brigar, e mais, se abraçaram, trocaram um beijo na face, apertaram-se as mãos e mais, assinaram um documento. A paz está selada. Aquilo, o mundo parou para ver aquele encontro. Vocês sabem o final da história, né? Uma semana depois, a palavra, o aperto de mão, o beijo no rosto, o abraço, não valia mais nada. Mas 1 Timóteo diz: palavra fiel e digna de toda aceitação. Palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Então, se você está tendo hoje, pela primeira vez, o ouvido aberto, o coração despertado para essa terrível situação que você se encontra, e também para esse presente maravilhoso que Deus tem para você, agarre com as 2 mãos. Deus é santo, Deus é criador e é misericordioso também. Não pode ver o pecado, mas ama o pecador. O pior que seja, Ele ama o pecador, porque é a criatura dele, e Ele quer essa criatura de volta, que um dia estava em comunhão com Ele e hoje não está mais. Ah, mas eu nasci numa religião, cresci numa religião, tenho minha religião, até meus pais falam que eu vou bem lá. Pergunto para você: onde você vai passar a eternidade? Você tem essa resposta? São 2 situações. Ou você vai para a eternidade como você veio, como você está, como você nasceu, ou seja, pecador, caído, inimigo de Deus, rebelde a Deus. Ou você vai como salvo, perdoado de todos os seus pecados. É por isso que o Senhor Jesus entregou a vida dele na cruz, para salvar pecadores. Palavra fiel, digna de toda aceitação. A dos homens não vale nada. Eles assinam cumprimentos, depois já rompem. Mas a palavra de Deus é para sempre, eterna. O Senhor Jesus foi àquela cruz para pagar a dívida que cada um aqui tem, ou que cada um aqui tinha, porque alguns já, graças a Deus, são salvos, são perdoados. Na hora certa ele se entregou para os soldados, na hora certa ele se deixou se crucificar, na hora certa ele entregou o Espírito. Por quê? Em total submissão a Deus, por amor aos pecadores, por amor a mim, primeiramente, e a cada um aqui nessa sala. Se alguém aqui hoje ainda não tem a certeza da sua condição de pecador perdido, que está caminhando para o lago de fogo, que possa hoje, olhando para a cruz do meio,
vendo lá o Senhor Jesus crucificado, morto, ele morreu no seu lugar. A única maneira que seus pecados podem ser pagos para um Deus 3 vezes santo, para um Deus que não pode ver o mal, é sangue de uma vítima inocente. O sangue que purifica o pecador de todo pecado. E quem poderia dar esse sangue? Quem poderia oferecer esse sangue? Deus olhou de cima e não viu um que pudesse fazer isso. Por isso ele enviou a Jesus Cristo, seu Filho amado, a esse mundo, para ir até a cruz e lá dar a vida dele, para pagar os pecados de todos. A morte de Cristo na cruz é suficiente para pagar o pecado de todos. Quem crer é salvo. Quem recusar ou quem nele não crer, segue condenado, segue a caminho de um juízo terrível. Então você sabe, aquele acontecimento histórico, aquelas 3 cruzes, 2 bandidos, um de cada lado e o Senhor no meio, não foi à toa, não foi em vão. Foi para salvar pecadores, especialmente você, especialmente a mim. E mais, o Senhor Jesus deu a vida, foi crucificado, deu a vida dele e depois foi sepultado. Como toda pessoa que morre, foi sepultado. Mas ao 3º dia, ressuscitou. E é nisso que você tem que crer também. Creio que Jesus morreu na cruz. Que ele morreu na cruz por você, tomando o seu lugar, pagando lá as suas dívidas, e que também foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Porque se o Senhor Jesus, com todo o bem que ele fez nessa terra, durante seus 30 e poucos anos, e depois morresse e ficasse na sepultura, nós seríamos os homens mais infelizes desse mundo. Mas graças a Deus, que Deus o levantou, ressuscitou dos mortos, de entre os mortos. E essa é a prova cabal, a prova total de que Deus 3 vezes santo, a justiça desse Deus 3 vezes santo, foi prontamente atendida, suprida. Tudo que Deus queria para apagar o pecado, Cristo completou na cruz. E deu prova disso, ressuscitando. É nisso que você tem que crer. Primeiro, que você é pecador, que há um juízo sobre você, que você é incapaz de fazer sua própria salvação. Qualquer obra que você faça, não adianta, não resolve, porque Deus quer sangue de uma vítima inocente, e essa única vítima é Cristo Jesus. E segundo, que você aceite-o como seu único Senhor e Salvador, depositando total confiança naquela obra da cruz do Calvário. Eu queria ler uma passagem, eu li até esses dias na sala de reuniões lá, e eu quero ler novamente, para a gente meditar numa parte que fala do encontro de um homem, num estado lamentável, tem um encontro com o Senhor Jesus. E também esse encontro desse homem em situação lamentável com o Senhor Jesus proporcionou que outras pessoas ao seu redor também tivessem um encontro com o Senhor Jesus. E eu gostaria de ler e meditar alguns versículos. Podemos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Um pouco antes dessa situação, o Senhor Jesus tinha demonstrado o seu poder, acalmando o mar e acalmando o vento. E agora nós vemos que ele está chegando do outro lado do mar. Vamos ler Marcos 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o.
e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Essa passagem é muito conhecida, e alguém aqui talvez não tenha lido ainda, preste bem atenção nesse homem, nesse chamado endemoniado de Gadareno. Gadareno é da cidade de Gadara. Reparem nos detalhes que a palavra de Deus nos dá desse homem. Fala que o Senhor Jesus chega na província dos Gadarenos e sai do barco. E logo vai ao encontro do Senhor Jesus um homem com espírito imundo, esse endemoniado, o qual morava no sepulcro. Já imaginou alguém morar no sepulcro? Já vi gente morar em casebre, em favela, já vi gente morar embaixo da terra, em tocas, já vi. Mas em sepulcro, olha a situação que esse homem estava. Morava no sepulcro. Sepulcro nos fala de morte. Esse é um exemplo de um homem que estava morto. E fala aqui no versículo 3, que nem ainda as cadeias o podiam prender. A manifestação desses espíritos malignos nesse homem era tamanha, que se prendesse ele na cadeia, não resolvia. Se amarrasse suas pernas com grilhões, não resolvia. Ele quebrava tudo. Tal era a força desses espíritos que estavam nele. E ninguém, fala aqui no versículo 4, ninguém podia o amansar. O 4 fala: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Olha a força que ele tinha, da manifestação desses espíritos malignos. E os grilhões em migalhas. A palavra de Deus não exagera, não. Está falando que os grilhões eram feitos em migalhas. Ele destruía aquelas correntes, elo por elo, caía tudo pelo chão. Ninguém o podia amansar. Realmente, na face da terra, nesse mundo, nenhum homem conseguiu amansar esse homem de Gadareno, esse Gadareno. A palavra de Deus é verdadeira. Não, ninguém o podia amansar. E fala no 5, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes. Eu imagino que deveria ser um problema social para aquela comunidade ali, de Gadara. Horrível, né? Imagina um ser humano com esses espíritos, dia e noite, clamando pelos montes, entrando no sepulcro, correndo para lá, assustando pessoas, sendo preso, quebrando cadeias, arrebentando os grilhões. Deveria ser um problema gravíssimo. Estou falando socialmente agora, hein? Ainda. Aqui no chamado Centro Acima de Limeira, nós temos um caso bem mais tranquilo, mas é um caso assim. É um rapaz, deve ter uns 40 anos, e ele anda dia e noite
E ele assusta as pessoas, não por maldade, mas porque ele tem um estado horrível. Ele cheira mal, chega a ficar 30 dias sem tomar banho. Aí alguém se condói, leva ele para dar banho, corta a barba, corta o cabelo. É uma pessoa mansa, mas ele assusta pela aparência dele. E é um problema social, porque ele dorme no relento, as pessoas ficam preocupadas nessas noites de frio. Como é que será que ele está fazendo? Uns levam um colchão, outro leva cobertor. Leva, dá, mas no dia seguinte não tem mais nada, ele perde. É um problema grave, social. Todo mundo quer ajudar, mas não, tem hora que desiste. Eu imagino esse aqui, então, num sepulcro, com esses espíritos imundos, assustando pessoas. Devia ser uma cena horrível. Mas o que me chama a atenção é que ninguém conseguia ou podia amansar. E mais, a manifestação desses espíritos era tão forte que ele mesmo se feria com as pedras, com pedras. Imagina só, alguém se machucar a si próprio. Mutilação, automutilação. Que terrível devia ser. A vida desse homem é a pior condição possível que um homem acho que pode se encontrar, socialmente falando. Não tinha paz nenhuma. Era um animal, vamos falar assim, bravo, horrível, mal cheiroso. E ninguém o podia amansar, a palavra fala. Mas no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, esse homem que vivia assustando, correndo nos sepulcros, ele viu Jesus ao longe. E o versículo 6 fala, correu e adorou. Um pouco antes, o Senhor Jesus tinha amansado o mar, parado o vento, demonstrado o seu poder, o poder de Deus. Ele que criou o vento, ele que criou o mar, ele deu uma ordem e parou. Deus tinha poder, e esse poder estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, correu e adorou. Essa é a posição, essa é a atitude que alguém aqui nessa sala, que ainda hoje não tem Cristo como Salvador, aproveite hoje, corra para Ele. Você tem as mãos, a palavra de Deus. Corra para Ele, só para Ele, e adore-o como seu único Senhor e Salvador. Versículo 6, correu e adorou. Versículo 7, clamando com grande voz, disse que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Sempre há resistência. Pode ficar tranquilo. Quando alguém busca o Salvador, quando alguém corre para o Senhor Jesus, Satanás, o adversário de Deus, o inimigo de Deus, vai trabalhar para que isso não aconteça. Mas você tem que decidir hoje. Eternidade com Cristo ou o lago de fogo com Satanás e seus anjos caídos. Hoje você tem que decidir. Mesmo que venha a adversidade, corra para o Senhor Jesus. Agarre nele e adore-o como seu Senhor e Salvador. Lembre que lá na cruz do Calvário, há quase 2000 anos, ele morreu, deu a vida por você. Ele não tinha que morrer, não merecia morrer na cruz. Mas ele veio a esse mundo para morrer por você, por mim, por cada um aqui, por todos esse mundo, porque todos são pecadores. Versículo 9, perguntou-lhe qual é o teu nome, e ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2000, e afogaram-se no mar. Repare, amigos, convidados, crianças, jovens, adultos, que estão aqui ouvindo, e talvez pela primeira vez, dando atenção a essa palavra. É possível isso. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu comecei a ter contato com essa palavra em 72. Eu acho que eu vou ganhar o troféu da teimosia, do coração duro. Em 72, eu na minha religião, que não tinha contato com a palavra, comecei fora dela a ter contato. E só vim aceitar o Senhor em 81. Graças a Deus que deu tempo. Graças a Deus. Mas
assim como eu, muitas pessoas podem ter vindo aqui muitas vezes, muitas reuniões como essa, têm ouvido várias vezes, têm lido versículos em folhetos e não têm tomado atitude, como eu. Eu, um tempo, quis protelar porque eu era muito moço, outro tempo quis protelar porque eu acho que eu tinha minha religião satisfazia, e fui protelando, cego, né? Louco, porque o dia da salvação é hoje. Por graça, fui salvo. Como Paulo fala, salvo. Não que será salvo, é salvo. Creu, é salvo. E repare, amigos, quando esse homem cheio de demônios, esse endemoniado gadareno, chega ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala para ele: olha, vai para sua casa, dá uma arrumadinha na fachada, que está feio, está cheirando mal. Ou então, agora eu não posso falar com você está muito ruim, você é muito pecador, você tem muitos demônios. O Senhor Jesus falou isso para ele? O Senhor Jesus está pronto, com os braços abertos, para receber quem quer que seja. Seja quem for o pecador, seja quais forem os pecados, quantos foram praticados, o Senhor está esperando de braços abertos. Vá ao Senhor Jesus hoje, do jeito que você está, do jeito que você estiver, chega a Ele, Ele aceita você. E vamos ver à frente sobre esse homem. Versículo 14. E os que, 13, Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. A palavra de Deus faz questão de falar. Eram quase 2.000 espíritos imundos nesse homem. É muita coisa. Esse homem era terrível a situação dele diante de Deus. Mas o Senhor Jesus o acolheu, o recebeu. Versículo 15, 14. E os que apacentavam os porcos fugiram. Eu imagino. Os pastores que estavam pastoreando a vara de porcos ali, viram uma cena dessas que se assustaram. Puxa vida, aquele homem horrível ajoelhou e adorou o Senhor Jesus, a Jesus, e saíram, se assustaram. E saíram muitos ali a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eles apacentavam os porcos, fugiram e foram anunciar na cidade. Foram contar na cidade e nos campos. A muitos. E muitos saíram para ver o que tinha acontecido. Versículo 15. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado. Essas pessoas foram ter com o Senhor Jesus. Viram com seus próprios olhos e foram ter com o Senhor Jesus. Que oportunidade que tiveram essas pessoas. Eles viram um milagre de Deus. Deus amansando um homem desse. Fazendo-o adorar. E eles foram ter com o Senhor Jesus e viram o endemoniado. O que tiver a legião. Repare nessas 3 palavras agora que fala, nesse versículo 15. O que tiver a legião, já não tem mais. Tiver a legião. O Senhor tirou todo o mal da vida dele. Está salvo já. Mas olha só o que fala. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado. É agora uma pessoa de bem, uma pessoa social. Está boa, conversa. Fala-se que está vestido. Eu imagino, né? Devia andar maltrapilho, com pedaços de roupa. Mas agora ele está vestido. E eu digo que ele está vestido com 2 roupas. Com roupa que nós temos que usar mesmo, de tecido, e a roupa da justiça de Deus. A mesma com que Deus vestiu Adão e Eva, com a pele de um animal. A mesma. Está vestido agora. E está em perfeito juízo. Era um homem louco. Falava coisas horríveis. Gesticulava. Imagina só. E agora, no perfeito juízo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. Dá para imaginar essa cena? O Senhor Jesus acabou de fazer uma obra maravilhosa. Ele salvou, limpou, transformou
um endemoniado, uma pessoa agora assentada, no perfeito juízo, vestida. Pelo menos essa comunidade devia ser agradecida ao Senhor Jesus. Resolveu o problema social. Não vamos mais ter aquele louco aqui correndo, assustando, de madrugada, de noite, gritando. Não vamos ter. Pelo menos devia ser grato por esse ato social. Nem por isso. Olha o que eles falam. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe, pedir que o Senhor saísse. Aliás, sempre foi assim. O homem não quer o Senhor Jesus. Nenhum homem busca a Deus. Nenhum homem ama a Deus. Se alguém disser que ama a Deus, é porque Deus o amou primeiro. A Bíblia fala isso. Os judeus não o quiseram, expulsaram. Não. Solta Barrabás e põe a esse na cruz. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Que grande chance todas essas pessoas tiveram daquele dia de aceitar a Cristo Jesus também como Senhor e Salvador. Mas não. Pelo contrário, rogaram que saísse, que fosse embora dos seus termos, de suas terras. Versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Que cena maravilhosa! 5 minutos atrás, 1 minuto atrás, 30 segundos atrás, esse homem era um zumbi, vamos falar assim, né? Assustando todo mundo, mal cheiroso, horrível, possuidor de quase 2.000 demônios. Ele corre ao Senhor Jesus, que é o único que podia salvá-lo. Ele corre ao Senhor Jesus, que é o único que podia curá-lo, limpá-lo, deixá-lo em perfeito juízo, vestido e assentado. E agora, 1 minuto depois, 30 segundos depois, ele agora quer ficar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está indo embora, que foi tocado, aquelas pessoas não o quiseram, não o aceitaram. Essa é uma atitude perigosa. Peço a você que está aqui essa noite, não faça coisa semelhante. De ouvindo esse evangelho da graça e da salvação, toque o Senhor Jesus. Adie. Não quero não. Vou pensar na minha vida, vou pensar nos meus afazeres, na minha carreira. Não faça isso. Faça como esse endemoniado gadareno. Corra e adore ao Senhor Jesus. E agora ele está sentado, vestido, em perfeito juízo. Sabe o que ele quer agora? Quer ficar perto do Senhor. Ele é dele agora. E assim acontece na nossa vida. Todos nós que já somos salvos, que já tivemos, por misericórdia e por graça, esse privilégio de um dia passar por essa experiência da salvação, de ter aceitado a Cristo como o Senhor Salvador, de ter crido que Ele ressuscitou de entre os mortos, nós sabemos que é assim. Nós queremos ficar com o Senhor Jesus. Quem aí não se lembra quando se converteu? Que dia maravilhoso, né? Eu recordo aqui do irmão Batista. Nós dois éramos da mesma religião. A religião que ainda é da minha família. E me lembro que foi um feriado, 1975. Era um feriado cristão de maio, chamado Corpus Christi. Acho que Batista não lembra disso, mas eu vou lembrar dele agora. De manhã, nós dois, fervorosos e trabalhadores da nossa religião, fomos... Limeira tinha favela, você sabe disso? Hoje não tem mais, graças a Deus. Mas Limeira tinha favela. E eu e o Batista recolhemos, como bons católicos, roupas, estava um inverno forte, roupas de frio, e fomos entregar nas favelas. De manhã. Aí, terminado o trabalho, fui à casa dele. Ele falou, Caritá, hoje à tarde eu vou numa reunião. Fui convidado. E estou estendendo o convite a você. Adivinha se eu fui, né? Ele foi. O Batista foi, eu não fui. E à tarde, eu curioso, voltei à casa dele à noite. Queria saber, né? De manhã era um Batista. À noite, quando voltei na casa dele, era outro. Era outro. Porque o Espírito Santo que está nesse mundo toca no pior pecador possível, seja quem for, abre o coração e afasta dele qualquer medo, qualquer insegurança. Dá a ele a total certeza de que a obra feita na cruz do Calvário é suficiente. Era outro Batista. E aí ele já me abriu a Bíblia e já tinha lá uns 15 versículos pintados
Era outra pessoa falando, era um outro homem, novo homem. E assim é. Esse endemoniado gadareno. Agora há pouco, assustando, agora já está próximo do Senhor Jesus. Quer ficar com ele? A palavra nos fala aqui. Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Agora veja bem, irmãos e amigos, Jesus, versículo 19, porém não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Rapidamente, nós estamos terminando o tempo, eu queria só pedir uma licença agora para os convidados, eu quero falar com os irmãos. Reparem, irmãos, nesse versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E o que fala o 20? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Só para situar geograficamente, Decápolis não é pertinho de Gadara, não. Esse homem estava longe da casa dele, e ele viajou para Decápolis, para pregar o evangelho agora. Um segundo ele era um homem horrível, perdido, condenado, com mais de 1000 demônios. E agora, salvo, assentado, em perfeito juízo, vestido, está pregando o evangelho. E está indo longe, está indo para Decápolis. E eu queria chamar a atenção dos irmãos agora. Se cada um de nós, lógico, em oração e seguindo a vontade de Deus, distribuir por dia um folheto, por dia, o ano tem 365 dias. Já pensou? Todos nós juntos, quantos folhetos nós vamos distribuir no final de um ano? Não que seja lei, não que todo mundo é obrigado, porque nem todos têm o dom de pregar o evangelho. Por exemplo, como faz o irmão Kemp, que sai por esse mundo afora, vai em países completamente diferentes da cultura dele, ele vai, o senhor manda, ele vai. Ou então irmãos aqui da Assembleia de Limeira, que vão para o Nordeste, que vão para o Centro-Oeste, no Norte, e vão visitar irmãos e pregam o evangelho, distribuem folhetos. Nem todos têm esse talento, eu sei disso. Alguns também não têm o talento, o dom, o jeito de vir aqui na frente, e é uma coisa simples, que falar da palavra de Deus não requer cultura, requer só conhecimento da verdade, falar. Mas eu peço a vocês que são salvos, irmãos, quanta chance nós estamos perdendo nesse tempo que está acabando, o tempo da graça que está terminando, de distribuir um folheto. Um por dia. No fim do ano se distribuiu 365. Depende do ano. Agora, se você não consegue distribuir um folheto, vou falar mais então. Às vezes, o nosso andar é uma pregação de evangelho. Às vezes, o nosso vestir é uma pregação de evangelho. Às vezes, o nosso falar é uma pregação de evangelho. Eu li um caso que um pregador de evangelho, de distribuidor de folhetos, um irmão, passou em frente de um jockey clube e todo mundo ali louco para fazer os jogos, né? É um lugar que não dá para pregar evangelho. Mas ele teve a inspiração, Deus deu a ele o talento para isso. Ele passou assim perto e falou, eternidade, só essa palavra. Uma pessoa que estava ali para jogar, fazer aposta, uma pessoa ouviu eternidade. Quem falou isso? E foi atrás dele. Aceitou o Senhor Jesus. Percebe? O Senhor faz. E aqui temos esse exemplo desse homem, agora pregando o evangelho em Decápolis. Para encerrar, amigos convidados, não deixe para amanhã, tome essa decisão hoje. Deus já providenciou tudo para que você seja salvo. Já entregou Cristo Jesus naquela cruz. E Cristo Jesus derramou o sangue dele. O sangue precioso que purifica de todo pecado. Não deixe para amanhã. Hoje tome essa decisão. Porque mais dia, menos dia, todos comparecerão perante Cristo Jesus. Aqueles que já são salvos, amém, aleluia. Tranquilidade, já somos salvos. Mas aqueles que não aceitaram, vão reconhecê-lo como o Senhor. Mas aí, imediatamente, condenados ao juízo eterno, ao lago de fogo. E Deus não quer isso. Deus ama o pecador e quer salvar a cada um. Salvou esse endemoniado de gadareno? Salvou eu? Pode salvar qualquer um. Podemos dar graça?